É um fato. Mas a gente não está aqui esperando Jesus voltar. Ou você está aqui esperando Jesus voltar? Você está esperando que alguma coisa aconteça para deslanchar um processo? O plano de Deus para a nossa vida, o plano de Deus para o homem é um plano eterno. Mas esse plano ainda não vai começar, esse plano já começou. A eternidade começou na nossa vida. Vamos passar um tempo aqui nessa terra. E depois vamos continuar o processo, depois vamos continuar o projeto de Deus para nós. Então nós não podemos esperar chegar no céu para viver o que Deus tem para nós. Amém? Nós já podemos experimentar isso aqui. Alguns atributos eternos, a coisa que Deus tem para a gente eternamente. A gente fica sonhando, Deus, quando chegar no céu, que não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Irmãos, você pode viver aqui. Na eternidade, porque lá na eternidade não vai ter problema com o irmão, porque lá ninguém vai me ofender, porque todo mundo é santo, só chega os santos lá, ninguém vai me ofender, mas você pode começar a experimentar o perdão agora. Porque Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos mostrou o que é perdoar. Que perdão? Um perdão eterno. Deus disse que o sacrifício dele foi definitivo. Ele quis dizer o seguinte: o perdão é eterno. Não precisa outro. Já aconteceu. É fato consumado. Naquele dia, na cruz do Calvário, quando Jesus estava pendurado ali, ele pegou, juntou, contabilizou. É como o pessoal da financeira entende, né? Ele pegou o valor futuro, trouxe para o valor presente, calculou as contas tudinho. Vocês estão entendendo? Fez o cálculo todinho do valor futuro, trouxe tudo para o valor presente. Quanto é que dá essa conta? Então, todo o pecado que a humanidade poderia produzir foi pago. Você consegue entender isso, irmão? Quem poderia fazer isso? Antigamente, o cara pagava só até a dívida do valor presente, né? Chegar no dia, quanto é que está devendo? Um ano de pecado deu quanto? Precisa de quanto de sangue? Quantos cardeiros? Quantos bodes? Quantos bois? Pronto, pagou a conta do ano. Tem um ano aí de conta paga, de crédito. O irmão Valdir ali, um exímio fazedor de cálculos financeiros. Eu falei besteira, Valdir? Não é assim? Então, irmão, a conta estava lá, o juro era alto, ninguém podia pagar. Jesus chegou e disse assim, faça lá, pegou o HP dele, 12C, fez as continhas, trouxe para o valor de hoje e disse, a conta do homem está paga até a eternidade. O que nós estamos festejando hoje, o que a gente está celebrando hoje é isso, é conta paga. Amém? Então, são essas verdades que nós temos que lembrar, irmãos. Que o sacrifício foi feito, que eu não preciso fazer mais nada. E a gente fica, às vezes, se enchendo de coisas para tentar se justificar na terra, para tentar dar uma de bom na terra, para tentar se apresentar bem na terra. E a gente vive uma sociedade cheia de gente complicada. Cheia de gente que tem problema. Cheio de gente que não consegue atingir os padrões aceitáveis pela sociedade hoje. Às vezes a gente fica até pensando direito se consegue chegar no padrão da igreja. Ver uns irmãos mais organizados do que outros irmãos. A gente tem que entender o que Cristo fez. E que não é isso que faz diferença. Que não é o carro que eu uso, não é o condomínio que eu moro, não é a roupa que eu estou usando. Se eu tenho uma conta simples ou um cheque especial. Se eu estou limpo ou se eu estou no SPC. Você sabia que Deus sabe de tudo isso? Você sabia disso? Que Ele sabe de tudo isso? E que Ele se responsabilizou por tudo isso, irmão? 1 Pedro, capítulo de número 2. O versículo de número 9. Eu quero deixar isso aqui para a gente participar da ceia daqui a pouco. Daqui a alguns minutos. E sair daqui com um coração mais vivo, mais animado, mais sábio. Com a nossa esperança renovada.
Para começar a semana que já começou hoje assim, sabendo quem nós somos, irmãos. Porque as circunstâncias que cercam a nossa vida, elas não definem a nossa natureza. A roupa que eu uso não define a minha natureza. O carro que eu ando não define a minha natureza. A casa que eu moro não define a minha natureza. O emprego que eu tenho não define a minha natureza, irmãos. Todas essas coisas, qualquer pessoa pode conseguir, é o que eu digo, casa, carro, emprego. Tudo isso você pode conseguir com esforço próprio. Quer passar num concurso público? Estude 3 anos, 4 anos. Deixa de ir para festa, deixa de assistir filme. Deixa de ir para balada. Não, crente não vai para balada. Se empenha. Quer ser promovido no seu trabalho? Chegue mais cedo, saia depois. É bíblico. Paulo, quando orientou Tito, ele disse isso. Ei, você é crente? Dê exemplo do seu trabalho. Chegue mais cedo, saia depois. Aí você vai ser promovido no seu trabalho. Você está entendendo? Então, carro você financia, trabalha, compra. Essas coisas todas que você pode conseguir no mundo, irmão, não envolve evangelho com isso. Porque evangelho é para libertar o homem dessas coisas e apontar o homem para a eternidade. Porque um dia um homem muito bem de vida, muito bem sucedido, chegou com Jesus e disse, olha, eu posso resolver tudo. Eu posso comprar tudo. Agora tem um negócio que eu não estou conseguindo achar no eBay. Vida eterna. Vida eterna eu não estou conseguindo achar. Como é que eu faço para conseguir? Querem dizer, Jesus, dê um preço. Jesus disse, é bem fácil, larga tudo que você tem, porque tudo que você tem não compra. Então, para você não ficar achando que foi o seu dinheiro, venha nu. Não foi isso que ele falou? Só o que precisa é você. E para você não achar que foi por causa do seu dinheiro, da sua condição, larga tudo, dê tudinho. Aí você vai ter vida durante a eternidade. Então, esse projeto, irmão, não é nosso, amém? Eu não teria pensado um projeto desse. O máximo que eu teria alcançado seria a minha família e os amigos, assim. Ainda ia selecionar um pouco, porque talvez não desse conta para todo mundo. Se fosse pegar a lista do Facebook, não dava. Mas aqui, na carta de Pedro, o epístola de Pedro, capítulo 1, versículo, 1 Pedro, capítulo 2, ele está dizendo assim, porque vocês são a raça eleita. Amém? Irmão, não tem como mudar essa realidade. Sabe o que é uma raça? Raça é um gênero que pode se multiplicar. Tem gente aí querendo ser uma raça diferente. Para num ponto, eles não conseguem se multiplicar. Então, nós somos uma raça, um grupo de pessoas que Deus selecionou nessa terra, que pode produzir vida, irmãos. Qual é o nosso problema de frustração? Qual é o nosso problema de realização? Porque eu não consigo fazer nada, eu não consigo produzir nada, eu não dou resultado. Meu irmão, você foi eleito por Deus para produzir vida, para gerar esperança, para levantar morto, para levantar defunto, para mostrar para perdidos a salvação, para mostrar para desiludidos a esperança, para mostrar para os cegos a luz, para apresentar aos que só viam o inferno o céu. Porque nós somos uma raça, nós não somos um povo condenado à estagnação, nós não somos um povo condenado a ficar parado, a fazer um clube, a se fechar, dar uma carteirinha limitada para cada um, para a gente se encontrar semanalmente, ficar olhando um para o outro. Compartilhando bênção que não produz vida. Nós falamos há pouco no outro culto de Jó. Pense num cara que entendia de bênção. Aqui não conheço ninguém que talvez batesse assim no patrimônio dele.
Porque o que ele tinha de camelo, eu acho que hoje deve ser mais ou menos equiparado que um carro de luxo, talvez, né? O jegue era o carro popular, né? Que nem todo mundo tem. O cavalo devia ser um sedã, mais ou menos. O camelo já devia ser um negócio assim, mais ou menos 4x4, né? Que era o off-road que saía, que tinha aquela reserva de água. Mais ou menos, né? Então, se fosse nos dias de hoje, irmãos, aquele homem tinha um patrimônio estúpido. Ele entendia de bênção, mas ele não tinha consciência de Deus. Ele não sabia o que ele poderia fazer com aquela bênção. Ele não sabia como converter aquilo em vida. Ele apenas usava aquilo para cuidar da família e depois não tinha mais o que fazer com isso. E depois de todo aquele processo que ele passou, quando estava sem toda aquela bênção toda, aquela dinheirada toda, liso, quase nu, coberto de ferida, ele descobriu o quê? A vida eterna. Ele descobriu a razão de tudo. Ele descobriu que poderia sim existir, ser realizado, independente de tudo aquilo. Aí ele disse, poxa vida, eu ouvia falar em Deus. Agora eu tenho comunhão com Ele. E Deus, a única coisa que queria era conversar com Ele. Porque bênção Ele dá para todo mundo. Então nós não somos esse grupinho, ele diz que nós somos uma raça eleita por Deus. Você não pode reclamar que não se realiza, que é um frustrado nessa terra. O Filho de Deus não. Porque o Filho de Deus tem um propósito e conhece o propósito de Deus para a sua vida. Ele diz que nós somos um sacerdócio real. Agora a gente tem a grande possibilidade de falar com o nosso Deus, de cultuar ao nosso Deus. Deus agora tem um grupo de sacerdotes que somos nós, irmãos. A gente vem aqui no domingo porque é agenda. Mas a gente não vem aqui atrás de Deus, não. Amém? A gente não vem aqui atrás de Deus, porque hoje Deus habita em nós. Eu sou o sacerdote de Deus todos os dias da minha vida. Eu tenho capacidade, eu fui separado para cultuar a esse Deus. Eu estou aqui pronto para oferecer para Ele, a todo dia, a todo instante, a toda hora, o meu sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome, que declaram o senhorio dele na minha vida. Isso eu devo fazer a qualquer hora do dia. A nossa condição, irmão, é diferente. Isso independe de você andar de carro ou andar a pé. Isso aqui é para filho de Deus. Foi isso que Cristo veio resgatar no homem. Enquanto a sociedade nos separa em classes, enquanto a sociedade nos separa em níveis, em pirâmide, enquanto a gente é separado aqui por pode ou não pode, por poder aquisitivo ou não, Deus nos uniu todos em um só corpo e nos deu uma patente só. Todos somos sacerdotes dele. Todos podemos entrar no santíssimo lugar, na sua presença, chamá-lo de Pai, oferecer o seu sacrifício. Houve um tempo que você tinha que ter tantos bois. Hoje eu tenho um coração que Deus já sabe o que tem lá dentro. E é isso que eu entrego a Ele. Amém? Cultuar a Deus, irmãos, quebrou-se o protocolo. Nós temos que vir para a ceia pensando nisso. Nós temos que vir para a ceia para lembrar os valores que Cristo colocou em nós, para lembrar quem nós realmente somos. Todo culto de ceia é para a gente lembrar que isso aqui é transitório, isso aqui é passageiro, isso aqui é uma pousada de beira de estrada, irmão. Eu não sei o que é que você faz quando dorme na estrada, num hotelzinho de estrada. Você manda fazer decoração, você coloca as coisas todas lá, manda colocar quadro na parede. Você personaliza uma pousada de final de semana. Você faz isso, irmão? Não faz isso? Por quê? Porque a sua morada não é lá. Então não faça isso com essa terra. Não invista a sua vida num negócio que é transitório. O que Deus tem para nós é uma eternidade, irmão. Vamos aprender a viver.
A gente tem que entender o que é importante. Hoje a gente estava falando, filho, vai fazer o que com os filhos e tal? Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, eu trabalho, eu ganho e tal. E a gente chegou à conclusão que um casal passa trabalhando 14 horas para pagar uma casa que não pode morar, que só vai dormir. Isso é burrice, é melhor morar numa pousada. Vai para um hotel, sai mais barato, ainda não paga IPTU. Você está entendendo, irmãos? Isso é levado pela pressão que a gente vive. O que é que essa vida tem de bom para a gente? Os filhos, andar descalço, tomar banho de chuva, brincar na praia, brincar com seus filhos, fazer parte da vida dele, deixar gravado memórias, lembranças, ser sacerdote da sua casa, fazer culto na sua casa, apresentar o Deus que há em você para a sua casa. Não mandar o menino ir para a igreja enquanto você vai para o shopping, para ele procurar Deus, porque quem procura Deus em igreja não acha. Acha peso, acha jugo, acha religião. Porque Deus disse, eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens. Eu habito num tabernáculo vivo, edificado pelo sangue do meu filho, pelo sacrifício do meu filho, em pedras vivas, onde eu vim tabernacular. Por isso ele diz que agora nós somos um sacerdócio. Alguns vão sair daqui, graças a Deus, andando num carro muito bacana. Amém. É um sacerdote andando num carro muito legal. Outros vão sair andando no ônibus, é um sacerdote andando no ônibus. O problema não está em Deus, irmãos. O problema está em nós. A gente é que secciona, a gente é que se separa. Eu vou contar um testemunho que um pastor amigo meu me contou, para ver como nós somos difíceis. Ele pastoreia uma igreja, uma congregação pequena, mas assim, o nível social é muito alto. Muito alto. E ele disse que uma vez encontrou uma irmãzinha normal como a gente, né? Aí disse, irmão, você está aqui? Vá visitar a gente lá na congregação, nosso culto lá, domingo. Ele me contou isso pessoalmente. Aí, é legal, aí ela pegou e disse assim, sei qual é a sua igreja. A sua igreja é aquela que o porteiro anda de Ferrari, né? Você está entendendo, irmão? Quem é pobre na história? Aí ele disse, não, irmã. A minha igreja é aquela que o cara que tem Ferrari quer ser porteiro. Porque não é isso, irmão. Tem gente que descobre que a vida não é isso. Tem gente que descobre o valor de ser um sacerdote de Deus. Um ser humano falho, cheio de erros, cheio de problemas, cheio de dívida. Mas que consegue chegar diante do Rei dos Reis, do Deus dos deuses, o Criador de todas as coisas, chamar de Pai, dizer, eu estou aqui. E sente o seu espírito acariciado, e sente que não está no muro, e sente que não está distante, e sente, tem a certeza, a convicção de estar compartilhando da intimidade do Criador do universo. E nessas horas não interessa o carro que você veio, não interessa a casa que você mora, porque você sabe que isso aqui é pousada de beira de estrada, porque você está fitando seus olhos no destino que Deus tem para a gente, porque nós estamos voltando para casa, e existe um pai com uma mesa farta esperando por nós, e lá sim, o meu nome verdadeiro está lá, a Bíblia diz, eu não sei ainda qual é, vou descobrir. Isso aqui foi ideia do meu pai e da minha mãe, não sei nem se foi Deus que falou com eles, botaram esse nome em mim, você não está entendendo, irmão? Nem o nome que escolheram para você. Por quê? Porque ele diz que tem uma nação que é sacerdócio real, tem uma nação que é santa, dentro desse Brasil corrupto, irmãos. Dentro desse mundo corrupto, irmãos. Você consegue entender que dentro disso tudo existe uma nação que é incorruptível? Santo é aquele que não cede à corrupção.
Santo é aquele que não abre por nada dos seus princípios. Santo é aquele que não nega a sua natureza. Santo é aquele que não se corrompe com propostas, irmãos. Deus é santo porque ele não se corrompe com as minhas propostas. E existe uma nação que é santa porque sabe que o seu lugar não é esse, sabe que ela não é dona dela mesma, sabe que é uma nação que é propriedade exclusiva de Deus. Ele diz que nós aqui, nós temos um dono. Amém? A gente está aqui para celebrar isso, irmão. A gente está aqui para lembrar que um dia nós fomos comprados. Eu acho tão bom dizer isso. Nós fomos comprados. Eu sou propriedade. Alguém aqui tem propriedade? Amém? Eu tenho propriedade. Eu tenho uma casa própria, graças a Deus. Aquele pedaço de terra ali é meu. Por direito aqui na terra, né? Estão entendendo, né? Deixa eu dizer um negócio para você, ó. Daquele quadradinho do muro para dentro, tudo é meu. A casa, os tijolos, tá entendendo? A grama que não tem mais, as plantas da minha mulher, as minhocas. Tem uma iguana verde que fica andando por lá. Ela passa uns dias sendo minha e outros dias não. Mas no dia que ela estiver lá dentro, ela é propriedade minha. Eu faço com ela o que eu quero. Dentro da minha casa, que é minha propriedade, eu faço. A do vizinho, não. Você é assim também? Irmãos, tudo. Isso é para a gente ir embora e descansar. Que amanhã é dia de pagar a conta, amém? Amém? Domingo é maravilhoso. Se domingo... Então amanhã é dia de pagar a conta. Então entenda bem, ó. Quando ele está dizendo aqui que nós somos propriedade exclusiva de Deus, quer dizer que ninguém mais tem direito sobre a nossa vida. E dentro desse quadradinho que delimita a sua vida, tudo é de Deus. Amém? Amém? Dentro desse quadradinho, tudo é de Deus. A sua vida. Seus filhos. A sua família. O seu trabalho. As suas roupas. O dinheiro que você diz que é seu. E as contas que você diz que são suas. Tudo isso é de Deus, irmãos. Nós somos propriedade dele. A responsabilidade da nossa vida não é nossa, é dele. Esse projeto é dele. Ele nos chamou para isso aqui. Ele projetou todo isso que a gente está vivendo. Então, irmãos, vamos descansar no Senhor. Vamos lembrar, fazer um memorial aqui. Lembrar que essa carne, esse pão que foi rasgado, foi para mostrar que existe um preço que foi pago. E esse preço já foi pago. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Deus nos comprou para si. Deus nos resgatou para si. Então não é só a minha parte boa que é de Deus, irmãos. Não é só o meu louvor afinado que é de Deus. O meu choro angustiante é de Deus. Não é só a minha felicidade que é de Deus. Os meus gemidos inexprimíveis, agonizando por situações desse dia a dia, também são de Deus. Também são responsabilidade dele. O meu sorriso é de Deus. Mas as nossas lágrimas também são dele, irmãos. E existe uma promessa que ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que vela por nós. Nós temos um Deus que não dorme, que não dormita, que não pestaneja. Irmãos, nesses momentos da vida que a gente acha que está perdido, lembre-se, existe um Deus olhando para você. Muitas vezes está calado, muitas vezes está quieto, mas Ele está olhando para você e nada fugiu ao seu controle. Nós estamos aqui com o propósito de proclamar o que Deus é, as bondades dEle.
Esse é o projeto de Deus. Fomos chamados, fomos feitos propriedade dele, para que o mundo saiba quem ele é através da nossa vida. Isso é proclamar as virtudes de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o benefício de Deus, o cuidado dele. Olhe para a sua vida hoje, irmão. Olhe para a sua vida. Para de raciocinar um pouco e volta um pouco. E veja quanto tempo você está andando fundamentado unicamente nessa graça de Deus. A Bíblia conta uma história que eu acredito. Que os discípulos estavam andando lá num barquinho. Jesus ficou orando, que ele não se preocupa com as coisas. Eles, depois do culto, depois de fazer a obra de Deus, pode um negócio desse? Depois de cumprir o projeto lá de Deus, a coisa que a gente acha que deu certo, aí de repente com vendaval, tempestade, crise, desemprego, dólar alto, tudo. Aí um grupo de pessoas que estava a meia hora, talvez, 1 hora com Jesus, de repente desesperou. Porque estava acostumado àquele contato religioso, está entendendo? Ah, eu estou aqui, estou no lugar santo, meu comportamento é um. Ah, eu não estou aqui, Deus não está aqui. Aí ficaram desesperados, por quê? Porque Jesus não estava ali. Mas a palavra dele havia sido dita, e agora? Eu convivo com ele, mas ele não está aqui, irmãos, é essa consciência que nós temos que ter. Deus é em nós, em todo o tempo. Se a gente está aqui no culto, tudo feliz, no ar-condicionado, amém, bênção, bênção, bênção. Amanhã, quando tiver as turbulências da vida, o vendaval, irmãos, Deus é em nós do mesmo jeito. Não interessa o que a gente vê, não interessa o que a gente está acreditando, não interessa o que o mundo está nos mostrando, não interessa a sensação que nós estamos sentindo. Deus é em nós. Aí diz que Jesus pegou e disse, eu vou lá encontrar com aquele pessoal. E saiu. Andando. Diz a história que ele saiu andando. Sobre as águas, né? Complicado esse negócio. E quando ele estava passando lá pelo barco, os mesmos homens disseram que ele é um fantasma. Que comunhão é essa, irmão? É isso que Deus quer revelar para a gente não ficar confundindo Deus com fantasma. Para a gente ouvir a voz dele. Ter consciência da presença dele. Aí quando estava passando lá, o Pedro disse, eu quero esse negócio também. Aí Jesus disse, venha. O que é meu é seu. O que eu posso, você pode. O que eu faço, você faz. Eu estou aqui para ser seu mestre, para lhe ensinar. Você quer, venha. Aí diz que o Pedro foi. Aí diz que ele pegou e teve uma hora que ele começou a olhar as coisas. Lembra que a gente falou agora no outro culto? Aí a esperança do coração, a certeza, a fé deu lugar à racionalidade, ao relativismo do mundo que a gente vive. Ele começou a juntar os processos e sabe que densidade, começou a ver lá a densidade da água, as moléculas não são fixas igual do sólido e tal. Essa experiência, a razão diz que não funciona. E ele passou a crer nesse Deus relativo que está se pregando hoje todo dia. Nesse Deus racional, onde a razão define. Onde são os resultados favoráveis que mostram que você está certo. Aí diz que ele começou a afundar. O que eu quero dizer para você, queridos, é que porque você tem um Deus que cuida de você, que é dono de você, que se responsabiliza por você. Talvez você não tenha percebido. Prezágua faz muito tempo. E eu sei que aquele rapaz andou muito porque ele era pescador. E ele ficou com medo de morrer afogado, então ele estava longe do barco. Faz muito tempo que a gente saiu do barco, irmão. Muitos aqui faz muito tempo que saíram do lugar de conforto. Do lugar que a razão diz que vai dar certo. Do lugar que a razão diz que funciona. Viu, Zaqueu?
E a gente está andando sobre as águas faz muito tempo e não percebe. Eu quero dizer para você, irmão, quem chamou você para fora foi esse Deus que é dono de você. A responsabilidade em solidificar a água ou fazer sei lá o que ele queira fazer funcionar é dele. O processo é dele. Quem começou foi ele. Quem vai dar continuidade é ele. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele vai aperfeiçoar. Que quando você participar agora e comer esse pedacinho de pão, e ingerir esse pouquinho de suco de uva, é para você lembrar de uma coisa. É para você lembrar de uma coisa, que foi pago um preço por você. E que nem o diabo, nem ninguém nesse universo tem direito sobre a sua vida. Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Ele faz com a sua vida o que Ele quer. Ele faz do jeito que quer. Ele faz como quiser. Porque Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Então que a gente possa participar da ceia hoje, irmãos, com um coração confiante. De que nós não estamos aqui e somos produto de uma experiência que não deu certo. Que nós não vamos nos guiar pela nossa expectativa, que talvez não tenha chegado onde eu acho que deveria ter chegado. Mas nós estamos com a consciência que somos povo de Deus, propriedade exclusiva dele, para manifestar as virtudes dele para esse mundo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia.